Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estamos aqui com Carol Tabosa, presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, e Dr. Robson Miranda, diretor executivo do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Sejam bem-vindos. Obrigada, Rodrigo. Mais uma vez, é um prazer estar aqui no podcast com você, onde a gente vai poder falar um pouquinho mais uma vez, sobre a rede de saúde no nosso estado, hoje especificamente sobre Petrolina, não é isso? Isso, perfeito. Boa tarde e obrigado, Rodrigo, pelo convite. É um prazer estar aqui também, participando dessa conversa. Perfeito, sintam-se em casa. Vamos bater um papo informal e aqui relatar para os colegas os problemas da Prefeitura da Saúde Municipal de Petrolina, né? O CIMEP teve recentemente, não foi, Robson, há 2 semanas em Petrolina, onde fez uma fiscalização e encontrou vários problemas, né? Eu queria que você falasse mais o motivo, o que levou o CIMEP a fazer essas fiscalizações especificamente. Exatamente, Rodrigo. Nós fomos a Petrolina e ficamos uma semana, agora no mês de abril, para fazer algumas fiscalizações e revisitar alguns postos de saúde que visitamos em abril do ano passado. Então, o objetivo era verificar se houve alguma mudança, se houve alguma correção nas falhas que apontamos o ano passado e se teve alguma melhoria nas condições de trabalho dos médicos que lá trabalham. Entendi. E aí, qual foi a sua impressão? Houve melhora, houve piora, ficou a mesma coisa? Infelizmente, o que constatamos nos postos que visitamos foi que houve uma falta de resolução de todos os problemas que a gente apontou. Não só permaneceram iguais os problemas, como algumas unidades houve até piora, né? Então, assim, ficamos muito surpresos e tristes com a realidade que a gente enfrentou, porque os problemas apontados pelos médicos o ano passado, nada foi resolvido. Os principais problemas, né, Robson, foi a questão de estrutura, né? Equipamentos, insumos. Você poderia relatar alguns dos problemas mais encontrados lá? Sim, eu diria que a questão de infraestrutura é o principal, né? Então, o que a gente se depara na rede básica de saúde de Petrolina, principalmente na zona rural, são estruturas dos postos de saúde precários, arranjados em casas alugadas ou em casas adaptadas, com estrutura muito precária e que não é adequado para um posto de saúde. Então, são postos construídos ou reformados em pequenas casas, com um arrumadinho para funcionar uma unidade de saúde que não atende especificamente às necessidades. Muitas infiltrações, mofos, né, Robson? O reboco de gesso caindo, falta de equipamentos, Carol. Impressoras, os médicos tendo que colocar suas próprias impressoras, levar suas próprias impressoras, computador. Lhe surpreendeu alguma coisa, Carol, o resultado dessa fiscalização? Infelizmente não, Rodrigo. O CIMEP já vem se dedicando há bastante tempo ao município de Petrolina, à melhoria da rede da atenção primária, principalmente, inclusive porque é uma rede que precisa cada vez mais ter suporte devido à ausência de outros equipamentos de saúde no próprio município. E a atenção primária precisa ser fortalecida e a gente vem enfrentando essa dificuldade. Muitas vezes, quando nós já fomos no passado à Petrolina, já fomos recebidos na secretaria, teve diálogo, mas, para além do diálogo, a gente não conseguiu avançar. Infelizmente, a gente não teve uma proposta, um projeto resolutivo para os problemas apresentados. E, assim, é uma condição em que não sofre apenas o médico, mas a população também sofre. Então, o que o CIMEP vem defendendo é algo que melhora a vida do médico, melhora o exercício da medicina, mas melhora também, principalmente, a saúde da população. Porque foi com esse sentimento que nós nos formamos, foi para servir essa população com o nosso conhecimento. E a gente não está conseguindo fazer isso de forma adequada, e aí a gente sabe que não é só em Petrolina, a gente tem diversos outros problemas nas redes municipais ao longo do nosso estado, mas que a gente precisa enfrentar em Petrolina pela grandiosidade que tem o município, pela capacidade, inclusive, que tem de crescimento, de desenvolvimento, de investimento que Petrolina tem. Então,
A gente precisa é que haja uma sensibilidade do gestor público, de fato, de fazer uma mudança real e concreta nessas unidades, com melhor infraestrutura, com mais equipamentos, insumos, para que a gente possa trabalhar com dignidade. Sair do campo das ideias, né, Carol, para implementar efetivamente a melhoria, né? A execução. A gente Uhum. precisa de execução. Isso, vamos continuar cobrando, né, Carol? Com certeza. Saúde é pauta perene, porque o que a gente melhora hoje, amanhã a gente vai precisar cobrar de novo, porque tem avanços tecnológicos, tem aumento de população, então é uma pauta que não se encerra, mas cada vez mais nós estamos nos fortalecendo, nós estamos nos organizando com estratégia, com técnica, com dados, que é um diferencial do nosso sindicato, que conhece a rede, para poder apontar onde há dificuldades e qual é a possibilidade de caminho, de construção, para que a gente possa ter Isso, nós efetividade. sempre tivemos uma atuação propositiva, além da situação, da apontar o problema, nós sempre propomos soluções, né, Robson? Exatamente, nós estamos à disposição para construir juntos, né? Então, para isso a gente precisa estar presente, conhecer a realidade do local, ouvir os colegas e na hora da negociação a gente saber apontar o melhor caminho. Outra coisa, Robson e Carol, falamos muito aqui da questão estrutural, né? Inclusive teve aquela UBS São Joaquim, né, Robson, que tinha esgoto a céu aberto, correndo na frente da unidade de saúde, né? O que leva a animais peçonhentos proliferarem, enfim, numa unidade de saúde, enfim, é uma situação muito crítica, né? Também temos a questão de recursos humanos, né, Robson? Uma coisa que nós notamos muito no PSF foi o superdimensionamento do tamanho da população assistida pelo PSF, né? Exatamente. São Joaquim é icônico, né? Porque a gente esteve lá em abril de 2025 e a gente reportou o problema de que tinha um esgoto escorrendo a céu aberto, que os funcionários, os médicos, a equipe que trabalhava no posto reclamava do odor de barata, de mosca, de insetos de uma forma geral, invadindo a unidade, uma unidade bem pequena, e agora a gente revisitou a unidade e nada aconteceu. Está do mesmo jeito, o esgoto aberto na frente. Então, assim, uma omissão do setor público em resolver o problema, que é um problema de saúde pública. Porque como é que um equipamento que quer promover saúde vai promover saúde com um esgoto correndo a céu aberto na frente da unidade? Impossível. Perfeito. Outra coisa que nós notamos muito lá, Carol, foi as unidades de saúde da família. Um médico para atender às vezes 7.000, 8.000 pacientes, e eu sei que você é médica da família e comunidade, né? Como é que você enxerga isso? Que tipo de assistência é prestada a uma população em que o médico precisa atender um número tão grande de pacientes? Infelizmente, a gente tem pessoas cadastradas. A gente não tem uma programação de atendimento de qualidade, com tempo de qualidade, para poder realmente fazer o diagnóstico populacional, ver o que é que aquela minha região, o que é que aquela minha área descrita mais tem de prevalência, de hipertensão, de diabetes, fazer o controle correto dos pacientes, o acompanhamento a cada 3 meses, enfim. Com esse número populacional em cada USF, fica impossível de fazer um bom acompanhamento. E esse número já desceu há muitos anos para 4.000, já está em 2.000 e alguma coisa. 3.000 3.000, né? para cidades com mais de 100.000 habitantes. Isso, pronto. Não me recordava agora a parte normativa, mas são números que já estão trazendo uma redução e que talvez, a depender da complexidade, tá certo? Do diagnóstico realizado lá, a gente precise gastar até mais tempo nas consultas e esses números precisem ser mais reduzidos. Às vezes é uma região que tem uma área geográfica muito abrangente e que eu levo mais tempo me deslocando para fazer visitas domiciliares. Então, precisa ainda fazer um filtro, fazer um direcionamento que, com o diagnóstico diário, eu possa definir melhor quanto tempo eu posso destinar àquele paciente e qual vai ser o número adequado de usuários cadastrados para que a gente possa, de fato, fazer uma assistência
médica, concreta, com melhoria, visando prevenção, promoção, diagnóstico e tratamento desses usuários. Perfeito. Isso impacta os indicadores, né, Robson? Quer dizer, traz saúde para a população, né? Exatamente. Uma coisa que eu queria acrescentar aí em relação ao que Carol falou é que, assim, devido ao vazio assistencial que Petrolina tem da rede de urgência e emergência, a atenção primária também supre essa deficiência. Então, os postos de saúde, onde deveria estar fazendo prevenção e promoção de saúde, estão atendendo a casos de urgência e emergência para que não é destinado. Então, a gente tem cobrado de Petrolina, da prefeitura, que construa ou que monte o serviço de urgência e emergência municipal, que não tem hoje em Petrolina. É mesmo, cara. Uma cidade do tamanho de Petrolina, com 400 mil habitantes, não tem uma urgência municipal. E isso é um fato, Rodrigo, que a gente de fato tem que lamentar, porque não é só o tamanho populacional, é pela sua área geográfica. Petrolina, ela poderia sim ter UPAs municipais, e eu não falo de uma UPA municipal, eu falo de UPAs municipais, pela abrangência geográfica que ela tem, o deslocamento que esses pacientes levam para chegar numa unidade de urgência. Então, fazendo unidades descentralizadas, vai melhorar o acesso, vai diminuir o tempo e a gente vai poder ter uma qualidade melhor, inclusive desafogando a atenção primária, que não deveria estar atendendo determinados casos de emergência na unidade de saúde da família, mas que pelas distâncias, pela ausência de UPAs, eles procuram primeiro a unidade de saúde da família, ao invés de ir para uma UPA que tivesse mais próxima. Então, isso é algo que a gente já vem cobrando. Não foi dessa visita de agora que o CIMEP fez, o CIMEP já vem cobrando isso ao longo dos anos, e que a gente precisa de mais uma vez, sensibilização da gestão municipal para avançar na unidade de urgência e emergência. Outro problema também, Robson, muito crítico lá em Petrolina, é não ter uma maternidade municipal, né? Exatamente, Rodrigo. A gente não tem um serviço que atenda as mulheres do município de Petrolina e da região que seja municipal, né? Só tem o serviço do Dom Malan, Que é de alta complexidade. que é de alta complexidade e é um equipamento Partes de estadual. risco, né? Exatamente. Então, E esse é outro vazio assistencial que a gente já apontou à Secretaria de Saúde. Isso. Se eu não me engano, eu não lembro quando foi exatamente, mas o município chegou a inaugurar um centro de parto normal. Mas é um centro de parto normal que não contempla a figura do obstetra. Então, qualquer parto que tenha uma intercorrência, que precise de uma intervenção médica imediata, né, até porque é tudo normal até algo de anormal acontecer, né? Esse paciente, tanto a gestante quanto o bebê, podem ter danos irreversíveis. Então, a gente já tinha sinalizado a necessidade também de uma maternidade municipal, inclusive para Os partos de baixo os risco, né? partos de baixo risco. Por quê? Desafogar o Dom Malan. A gente tem um SUS que ele precisa, cada um, fazer o seu papel, seja União, seja Estado, seja município. Se cada um fizer o seu papel, a gente vai ter uma saúde melhor. Mas, se cada governante, a partir do momento em que já existe um serviço de um ente federativo ou de um Estado, retrai esse seu serviço ou deixa de abrir uma maternidade, uma UPA, está colocando a população em risco. Perfeito. Eu acho, viu, Carol, que Petrolina tem que se espelhar muito no que é feito em Caruaru, né? Porque, por exemplo, é uma cidade de mesmo porte, mas Caruaru, por exemplo, tem 4 urgências municipais, tem uma maternidade de baixo risco, não é isso, Carol? Caruaru, há alguns anos, tomou uma decisão de ter unidades de urgência municipais. Em um momento chegou a ter 4, e infelizmente houve uma redução para 3. É algo que o CIMEP discorda veementemente. Entende que precisa sim de 4 para descentralizar e conseguir ter toda essa população atendida dentro do município. Foi algo que foi muito sentido. O sindicato
fez também oposição ao fechamento, mas infelizmente não fomos escutados. Mas Caruaru tem ainda assim 3 UPAs municipais, tem um hospital municipal 24 horas, tá, funcionando, tem uma maternidade que também tem um bloco cirúrgico para pequenas cirurgias do próprio município. Então, Caruaru hoje tem um serviço municipal próprio que a gente pode dizer que está, de certo modo, avançado em relação a outros municípios de, vamos dizer assim, de aproximadamente a mesma capacidade financeira. Eu acho que Petrolina até mais, pelo nível de investimento que tem lá, né? Mas isso é uma comparação que é inevitável a gente fazer, né? Que também não nos furta de cobrar de Caruaru, como a gente já teve agora uma mesa de negociação há pouco tempo com Caruaru. Estamos, inclusive, ainda acompanhando os desdobramentos da parte de condições de trabalho, de serviços lá, mas que já está mais avançado do que Petrolina. Outro ponto interessante de lembrar, Rodrigo, é que fazendo essa comparação de Caruaru com Petrolina, Caruaru tem plano de cargos e vencimentos. Petrolina não Petrolina tem. não tem. E esse é outro pleito que a gente já há mais de 2 anos que a gente já apontou, já pediu, já montou uma equipe e a prefeitura não deu andamento. Então, assim, é um ponto que ajuda a valorizar o trabalho médico e a fixar o médico na região. Profissional. Isso. E Isso. valorizar, porque ninguém que é valorizado quer permanecer no lugar que está. Então, quando a gente faz um plano de cargos e carreira, com a possibilidade de crescer ao longo da vida, traz para a gente uma perspectiva de futuro, traz um motivo para a gente permanecer e continuar dando o nosso melhor. E essa ausência, que é o que acontece em Petrolina, está cansando quem sempre se dedicou ao município, está cansando quem está ali no dia a dia. E é por isso que é urgente discutir o plano de cargos e carreira. Não adianta estar fazendo grupo de trabalho e não avançar, não apresentar estudo financeiro, não apresentar contraproposta. E o CIMEP está junto com os médicos para seguir fazendo esse pedido, para seguir pleiteando que a gestão escute algo que vai impactar para a população e também para a gestão, porque isso vai mostrar que existe uma política pública real de melhoria e de incentivo da saúde no município. Inclusive, recentemente, Robson, semana passada, tivemos uma assembleia lá em Petrolina, né? Fale mais sobre as deliberações dessa assembleia. Isso, Rodrigo. A semana passada nós nos reunimos via Zoom com os médicos de Petrolina e deliberamos que vamos tentar provocar mais uma vez a Secretaria de Saúde e a Prefeitura de Petrolina para tentar abrir novamente essa mesa de negociação para a gente discutir não só a questão salarial, mas também as condições de trabalho dos médicos que lá trabalham. E o plano de carga e carreira, né? Isso, exatamente. É isso, Carol. Então foi isso o intuito do Sindicato dos Médicos, né, Carol? Fazer uma fiscalização lá, averiguar em loco os problemas que os médicos de Petrolina estão enfrentando e tentar viabilizar uma solução através de um diálogo construtivo com a Prefeitura de Petrolina, né? E esperamos que eles tenham ouvidos para nos receber, né? Exatamente. E o CIMEP, entendendo que a gente só pode apontar os problemas se a gente for de fato conhecedor, que vem investindo nessas visitas, né? Então, teremos sim mais visitas em Petrolina, mais visita no nosso sertão, mais visita no Agreste, na região metropolitana, porque o CIMEP está indo em loco verificar os serviços, verificar a assistência, dar apoio aos médicos, para que a gente possa propor soluções baseadas na realidade e não apenas no que os gestores acham que devem fazer. Perfeito, é isso, né, Robson? Sim, Rodrigo. Outra coisa que eu acho que é importante frisar é que a gestão deveria valorizar esse corpo clínico que se mostra tão proativo, porque é muito comum nas unidades que a gente visitou encontrar os médicos dizendo que compraram computador, impressora, até papel, cadeira. Então, assim, os postos de saúde são equipados pelos próprios médicos, com o dinheiro do próprio médico. Então, são médicos que estão pagando para trabalhar ou que estão investindo, colocando no serviço público. Então, isso mostra o interesse, a boa vontade de prestar o serviço. Então, a gestão tem que valorizá-los e tentar suprir essa deficiência da gestão.
É isso, Carol. Gostaria de agradecer a sua presença, a presença de Robson. Obrigado. Prazer recebê-los aqui novamente nesse podcast. E eu vou deixar esse final de podcast aí para vocês, alguns minutos, para vocês falarem mais alguma coisa. Bom, eu só quero agradecer, né? Agradecer a toda a nossa diretoria que tem se disponibilizado a estar do cais ao sertão, buscando as demandas dos colegas médicos para que a gente possa resolver esses problemas, apontando soluções, porque não é só apresentar problemas, como eu já disse. E é isso, todos podem contar com o CIMEP, porque nós viemos sim para escutar, para trazer direitos, para estar presente junto de todos vocês. Muito obrigada. É isso, Rodrigo. Eu também só quero agradecer, dizer que o CIMEP tem esse compromisso de estar presente em todos os lugares e mostrar a realidade do médico em qualquer canto do estado e dizer aos colegas de Petrolina que estamos ativos, estamos batalhando por eles e que qualquer coisa eles podem sempre contactar com a gente ou com os nossos diretores das regionais, que estão lá presentes também. Obrigado. Obrigado, então. É isso, pessoal. Se vocês gostaram do podcast, por favor, compartilhem com os outros colegas para se juntarem a nós. É isso. É voz, é presença, é direito, é sindicato.